Bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos livros, o panorama aí do Velho Testamento, né? Vamos passar no livro de Levítico essa manhã. O pessoal do IRI estava estudando esse trimestre panorama do Antigo Testamento, né? Coincidiu aqui com o nosso início desse estudo mais rápido sobre os livros da Bíblia. O panorama é isso, né? Você dá uma geral nos livros. Qual que é a diferença de você estudar no instituto ou você estudar na escola dominical? Né? Escola dominical você não tem obrigações, né? Você vem, assiste, volta para casa e vai dormir. No Instituto Bíblico você tem que assistir às videoaulas, você tem que estar presente na aula presencial, você vai discutir as coisas na aula presencial e você tem que fazer as lições, você tem que ler os livros, né? Você tem que resumir os livros, então você é obrigado a aprender a matéria. Você aqui é opcional, você pode dormir na aula se você quiser. Se você dormir no curso lá, você vai ser reprovado. Então, o Instituto tem essa característica, né? É a cobrança. A diferença entre uma escola dominical e um seminário é a cobrança. A cobrança é a escala de tempo, né? Na escola dominical, o tempo é longo, a gente estuda durante anos a Bíblia, né? No seminário é tudo rápido, você tem que se esforçar para ler rapidamente bastante material, né? E assistir bastante conteúdo para você dar um salto no seu conhecimento, né? As duas coisas são importantes. A gente aprende ao longo da vida em escala mais lenta e a gente estressa em curtos períodos de tempo quando a gente precisa de uma formação, né? Então você precisa desse esforço adicional. Bom, o livro de Levítico nós vamos estudar, vamos fazer uma oração pedindo a bênção para o Senhor mais uma vez. Nosso Deus, agradecemos a Tua presença conosco nessa manhã, agradecemos o hino que já foi cantado, o salmo que foi lido, Deus, os irmãos presentes, a comunhão que nós temos em Cristo, a bênção desse dia que o Senhor nos deu, nossa saúde, nossa salvação. Queremos cultuar o Teu nome em alegria, e agora meditar nas Tuas Escrituras, compreendemos sobre a lei que o Senhor deu ao Teu servo Moisés. Queremos entender como isso se relaciona com a nossa vida hoje. Sabemos que devemos toda a reverência à Tua palavra, devemos saber como discernir os tempos, as diferenças que nós temos com aquela época e também a autoridade do Senhor sobre nós. Nós possamos buscar a Tua santidade, a santidade que é devida ao Senhor e entender a exortação que existe nesses livros do Velho Testamento a respeito disso, conhecer o Teu caráter, conhecer os Teus atributos, saber a Tua vontade, saber o Teu cuidado, o Teu amor, o Teu rigor também, entendendo que todos esses aspectos fazem parte da Tua pessoa, da Tua dignidade, e nós não queremos adorar um Deus pela metade, nós não queremos adorar um Deus somente por conhecimento parcial, nós queremos entender toda a revelação que o Senhor nos deu da Tua pessoa. Sabemos que vamos eternamente buscar o conhecimento do Senhor, nunca alcançaremos um conhecimento perfeito do Senhor, mas queremos caminhar, nos aproximando disso para conhecermos melhor o nosso Pai, que é agradável ao Senhor. Somos agradados nossas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bom, o livro de Levítico é o terceiro livro de Moisés, é o livro do meio aí do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros, né, escritos por Moisés. A gente sabe que eles foram escritos por Moisés, porque assim é referido a respeito deles no Novo Testamento, né? Gênesis, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Então, o Levítico está aí no meio, você tem a criação em Gênesis, você tem a saída do povo de Israel no Êxodo, você tem a entrega da lei descrita no livro de Levítico, os mandamentos que Deus queria que Israel guardasse.
para adoração, a gente vai encontrar detalhadamente em Levítico. Por causa disso, esse é um livro muitas vezes negligenciado pelas pessoas na leitura bíblica, porque ele é um livro metódico, detalhado a respeito dos sacrifícios. Ele tem menos histórias, tem algumas histórias espalhadas pelo livro de Levítico, mas a maioria das vezes ele está simplesmente colocando mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito, né? E mandamentos que às vezes para nós parecem desconexos, porque a maioria deles são relacionados a como matar um animal, como queimar esse animal no altar, que partes você vai queimar, que partes o sacerdote pode comer, como fazer. O sacerdote ia fazer um churrasco, e na verdade, né? Ia comer a oferta, ou às vezes ele não ia comer, às vezes ele ia queimar tudo em holocausto ao Senhor. Então, esses detalhes aí muito importantes na vida de Israel, que para nós hoje não fazem parte da nossa prática. Você não vai ver a gente matando animais aqui. A gente até faz churrasco de vez em quando, mas não tem nada a ver com o significado de tudo isso que é descrito aqui, né? Mas tem muita importância, é um dos meus livros favoritos no Velho Testamento. Eu encontro muito da santidade de Deus presente aqui, né? O livro todo fala sobre santidade ao Senhor. Algumas pessoas falam que eu sou fariseu por causa disso, né? No final de Levítico, você é fariseu, você é legalista. Muito pelo contrário, né? Eu dou graças a Deus que eu não vivo debaixo desse regime, estou vivendo debaixo da graça, né? A gente tem em Cristo o nosso único sacrifício, mas me aprecia muito ler sobre esse sacrifício e tudo isso, como isso se relaciona e aponta para a pessoa de Jesus, né? Então, vamos lá. O termo hebraico aqui, o nome hebraico do livro Levítico, Levítico a gente sabe, vem do nome dos levitas, né? Os levitas são a tribo sacerdotal, os sacerdotes de Israel. Israel tinha 12 tribos, os 12 filhos de Israel, e a tribo de Levi gerou os seus descendentes, né? Foram aqueles que serviam no tabernáculo, que era a tenda, como se fosse a igreja na época, no deserto, né? Antes da construção do templo, eles estavam ainda no deserto, não dá para construir um templo, né? Eles vão cultuar a tenda do tabernáculo e eles faziam todo o serviço, né? Montagem, desmontagem para o transporte, de sacrifícios, de limpeza, de música, de tudo, né? Todo o serviço ao Senhor, a adoração era ministrada pelos levitas, e em particular, dentro da tribo de Levi, tinha a casa de Arão, de onde vinham os sacerdotes. Não são todos os levitas que são sacerdotes, somente aqueles que são da casa de Arão. Então, em hebraico, o nome do livro é Rai-Kerá, alguma coisa assim, você pronunciar, Rai-Kerá, que significa o quê? Que significa Ishamou. O nome do livro é Ishamou. Porque as primeiras palavras do livro são "E chamou o Senhor a Moisés". A primeira palavra é o "E chamou" em hebraico, né? Às vezes esses livros do Velho Testamento pegam as primeiras palavras do livro e dão nome ao livro, né? O nosso nome Levítico vem da tradução latina lá, né? Que chamou ele de Levítico, que significa assuntos dos levitas, né? Dos levitas, a Levítico, e a gente ficou então traduzido como Levítico para português. Então, os assuntos dos levitas estão descritos aqui. Muito importante para nós também, como a gente vai tentar deixar claro nessa aula, né? O autor então é Moisés. Você tem essa. Eu falei que no Novo Testamento diz que o Pentateuco foi escrito por Moisés, só para aqueles que não estão acostumados. 5 primeiros livros da Bíblia a gente chama de Pentateuco, judeus chamam de Torá, ou Torá, né? Que é a lei, o ensino, né? Então, os 5 livros a gente chama de Torá, e a gente chama de Pentateuco, ou a lei. E lá no Levítico 25, 34, se eu não me engano, não.
eu anotei errado, é 27, 34. O último versículo do livro, 27, 34. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, aqui no final do livro você percebe quando que ele foi recebido por Deus, né? Esses são os mandamentos que Moisés recebeu de Deus quando ele subiu lá no monte para falar com Deus. Ele escreveu enquanto estava no monte, ou ele escreveu depois das suas lembranças? Ele escreveu, isso não é tão importante, mas você percebe que é o conteúdo que Deus falou para Moisés, né? Então, o livro foi escrito por Moisés. O objetivo do livro é regulamentar o culto a Deus. Vocês sabem que na velha aliança tudo é regulamentado. Não é como nós hoje em dia, onde você vai em diversas igrejas de denominações diferentes, você vai ver o culto com uma liturgia diferente em cada igreja. E mesmo dentro da denominação batista, você vai encontrar cultos com liturgias diferentes, né? A doutrina essencialmente a mesma, mas a forma como nós fazemos as coisas, a própria forma como você ministra o batismo varia de uma igreja para outra, a forma como você ministra a ceia do Senhor varia de uma igreja para outra, a coisa não é muito rígida, né? Algumas igrejas passam um cálice de vinho entre os irmãos, todo mundo bebe do mesmo cálice. O batista bebe cada um com um cálicezinho individual, por questão de higiene, e não bebe vinho, bebe suco de uva. Então, a nossa liturgia não é rígida, mas no Velho Testamento era muito rígida. A coisa tinha que ser feita exatamente conforme a prescrição. Algumas coisas você percebe na Bíblia, outras coisas exatamente como fazer não estão escritas aqui, mas ficaram como tradição oral. Eles passaram esse ensino de geração para geração de forma oral. Então eles praticam esses rituais de uma maneira bastante padronizada, né? O contexto aqui, o povo está então no deserto, saindo de um politeísmo egípcio, né? Eles saem de 400 anos habitando no Egito sem lei. Eles não tinham a lei de Moisés, eles tinham a tradição que vinha da família de Jacó. A família de Jacó cresceu, virou um povo numeroso no Egito, então eles cresceram num contexto de idolatria e de politeísmo, sem uma Bíblia para dizer para eles o que é certo e o que é errado, sem uma igreja para dizer o que é certo e o que é errado, e sem profeta para dizer o que é certo e o que é errado. Uma família crescendo no Egito, cercada de idolatria. Eles conhecem as histórias do seu Deus, eles servem o seu Deus conforme a tradição que eles receberam, mas não existe um profeta do Senhor liderando Israel lá no Egito enquanto eles estão escravos. Deus vai levantar Moisés e Deus vai trazer, então, pela mão de Moisés, esse povo para o Egito e precisa, para o deserto, e precisa ensinar para esse povo a diferença entre agora o como que vai ser com eles e como que era com os egípcios, né? As dificuldades que a gente encontra no livro então, à luz desse monte de mandamentos que envolvem sacrifícios e tudo mais, né? Como é que eu vou ler esse livro, saber distinguir o que é para mim e o que não é para mim, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, devo matar um animal, não devo matar um animal em adoração ao Senhor? Então, como que eu vou associar este ensino à nossa vida, à prática hoje? Ou vou fazer como muita gente, então deixa o livro fechado, não vamos estudar Levítico, né? Não passamos mais por isso, né? Claro que vamos passar, vamos aprender com esse livro. O valor do livro é ainda inestimável como descrição da santidade de Deus, como a seriedade do pecado aos olhos de Deus, pecado que às vezes aos nossos olhos parece uma coisa não muito importante, mas para Deus é muito sério, e a necessidade de sacrifício para a expiação de pecado, né? Você ter um sacrifício substitutório, né? Um bode expiatório, alguém para morrer em seu lugar. Isso aqui é muito claro nesse livro. Se você começa a ler o livro aí, então, no capítulo 1,
você vai ver descrição de vários tipos de sacrifícios. O foco do livro é morte de animais em adoração ao Senhor. Então você começa no capítulo 1, você lê ali, versículo 2, o que Deus está falando para Moisés? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelhas. Para matar qualquer animal, ele vai dizer aqui alguns tipos de animais que devem ser oferecidos. Existem animais imundos e animais puros, você não vai oferecer um animal imundo. Então ele destaca inicialmente o gado, né? A gente vai ver que tem bezerro, tem cabra, bode, tem ovelha, carneiro, né? Tem passarinho, né? Para quem não tem dinheiro para comprar uma ovelha, para matar o Senhor, então você pode oferecer um passarinho. Então tem várias coisas que regulamentam isso. Primeiro tipo de oferta ao Senhor, versículo 3: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Então esse é o primeiro tipo de sacrifício. Holocausto. Holocausto significa uma entrega total a Deus voluntária. Não é uma oferta obrigada. Você não é obrigado a oferecer o holocausto. Tem algumas ofertas que são obrigatórias. Esta aqui é voluntária, uma oferta total ao Senhor. Não é porque você cometeu um crime, agora você tem que reparar esse crime e aí você vai oferecer uma oferta. Não, isso aí é oferta pela culpa, né? Esses sacrifícios aí tem também. Mas o holocausto não, é uma adoração voluntária, espontânea, onde você vai oferecer um animal macho ao Senhor. E ele vai ser totalmente entregue ao Senhor. Entrega total ao Senhor. O que significa entrega total ao Senhor? Ele vai ser totalmente queimado sobre o altar e o sacerdote não vai poder parar. Ele é totalmente queimado em Jerusalém. O sacerdote não pode comer do churrasco que vem da carne. Todo o animal é entregue em adoração ao Senhor. Ele diz ali, então, macho sem defeito, né? Versículo 3. Versículo 4: como que deve ser feita a oferta? E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então existe um fator de expiação, aqui a gente tem que fazer essa ressalva, né? Eu falei, existe uma oferta pela culpa. Eu pequei, eu tenho que pagar pelo meu pecado. Isso é uma expiação. O holocausto tem um sentido de expiação também, porque ele está lembrando é a palavra errada. Ele está apontando para o futuro da oferta que Jesus faria pelo pecado. Todos esses animais que morrem representam o quê? Representam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse holocausto é uma oferta. Eu estou matando o irmão, estou colocando a minha mão, me identificando com aquela oferta, né? Ele está com isso pensando: esse animal morre em meu favor. Né? E isso lembra, de novo estou usando a palavra errada, isso aponta para a morte de Jesus Cristo, o Messias que viria um dia e morreria pelos pecados da humanidade, em oferta de entrega total ao Senhor. É quando Jesus se oferece na cruz, ele se oferece em adoração ao próprio Pai. Então ele está morrendo pelos pecados da humanidade, não é um ato de amor à humanidade também, mas é um ato de obediência e submissão ao Pai também. O holocausto, ele identifica esse caráter da morte de Jesus, de uma oferta de si mesmo a Deus totalmente, né? Cristo se entregou ao Pai totalmente. Então, o holocausto está fazendo isso. Nós hoje fazemos memória disso. Assim lembramos, quando nós celebramos a ceia do Senhor, lembramos a entrega total a Deus, né? Continuando aqui a forma como é feito: da tua mão, né, sobre a cabeça do animal. Versículo 5: depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, derramar aquele sangue todo sobre o altar, né, espalhar sobre o altar.
Então esfolará o holocausto e o partirá os seus pedaços, e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Vai mencionar outros tipos de animais que podem ser mortos nesse holocausto. Fala gado miúdo, que seria ovelhas e cabras. Não, gado não miúdo é o bezerro, né? O gado maior. Gado miúdo aqui, ovelhas e cabras, também machos sem defeito pode ser oferecido. E no versículo 14 diz que se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá sua oferta de rolas ou de pombinhos. Mais barato aí, né? Para quem não tem posses, outros textos aí do livro de Levítico vão dizer isso explicitamente, por que você pode colocar aves no lugar. É para os pobres. O pobre que não tem dinheiro para comprar uma ovelha, uma cabra, um bezerro, então ele oferece uma rolinha ou um pombinho. Né? Qual que é a diferença entre rola e pombo? Ué, cinza, é uma ordem, né? É a ordem do pombo, né? Vai de tudo, tem desde pombo, são espécies diferentes. Mas a branca é pombo, né? Não? Tem pombo mesmo. Agora a rolinha, toda ela é marronzada. A rolinha? Nem sempre, então tem tipos de rola. Não, você tem Juriti, você tem rolinha roxa, você tem. É difícil discutir por uma marca. Pode ter certeza que são dezenas de espécies. São várias espécies. Então, mas pode ser dessas aí, né? Esse é o tipo de ave que seria oferecido. Olha, eu acho que ele quer dizer que é o pombo menor. O menorzinho, né? Seria a nossa rolinha roxa. Ela é menos da metade do tamanho do pombo. Tá. Então, aqui temos o coelho. Não, eu estava pensando aqui que eu acho que Deus quis mostrar isso para a gente hoje, todos esses detalhes, que para a gente agora não tem nenhuma importância, porque Jesus já pagou, né? O sacrifício foi definitivo. Mas justamente para a gente sentir o drama que as pessoas viviam, né? Só de pensar já dá uma tristeza, um cansaço. E você pensar em todos esses detalhes para conseguir pagar, amenizar o seu pecado, para você conseguir chegar diante de Deus. Então era uma realidade completamente diferente e às vezes a gente não dá valor a isso, né? Ah, Cristo morreu, que legal, a graça, que bom, graças a Deus, né? Maravilhoso, mas a gente não imagina assim como era difícil mesmo a vida deles, não só que está matando toda hora os animais, mas tem que estar preocupado com todos. Alguém vai dizer que é difícil a vida dos animais, né? É verdade também. Mas a gente não tem muita noção como eu vou dizer, temor a Deus, né? Isso desenvolvia neles um temor a Deus, nem que fosse pela mecânica da coisa, né? E hoje, como nós não praticamos essas coisas, às vezes a gente negligencia um pouco o temor a Deus, né? Então, eu vou fazer pedir que alguém possa, por favor, acender essa luz aqui, porque está um pouco absurdo, é difícil para fazer aqui. Dentro do que a até mesmo aquelas pessoas pobres, eles não pecavam menos porque os que ofereciam animais de grande porte. Então, eu acho que é uma certa humilhação também para eles, né? Oferecer lá uma rolinha, um pouquinho. Isso talvez, claro, para Deus não tinha esse sentido, mas a pessoa, isso certamente, os seres humanos julgam pela aparência, né? E eles certamente faziam o mesmo tipo de julgamento que as pessoas faziam na época de Cristo, quando as pessoas davam grandes ofertas ali na urna e a viúva pobre deu as moedinhas dela, né? Aí todo mundo desprezava a viúva porque eram só algumas moedinhas e Jesus disse que a oferta dela era maior do que os outros porque era tudo que ela tinha. Então, certamente, esse tipo de coisa acontecia, né? Tem um pobre oferecendo um passarinho e o outro oferece um bezerro, né? A Deus está mais feliz que o outro, né? Tem um bezerro, né?
É assim que as pessoas julgam, né? Bom, então aqui temos o holocausto como tipo de oferta. No capítulo 2 você vai ver um outro tipo de oferta, que é a oferta de alimentos. Versículo 1: e quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite, e porá o incenso sobre ela, e dará aos filhos de Arão, os sacerdotes, os quais tomarão dela um punhado de flor de farinha, de seu azeite, com todo o seu incenso, e o sacerdote a queimará como memorial sobre o altar. A oferta queimada é de Jerusalém ao Senhor. E outro tipo de oferta, você está fazendo uma oferta que é no sentido de uma consagração do fruto do seu trabalho a Deus. Então você colheu, fez uma colheita, você está grato ao Senhor pela colheita, então você separa ali uma oferta de alimentos e entrega quem ao Senhor. Então aqui temos um detalhe sobre a oferta. Tem algumas instruções a respeito disso lá, por exemplo, no versículo 11: nenhuma oferta de alimentos que ofereceres ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Por que não fermento? Por que não pode ter fermento? Por que sempre falam sem fermento, né, nesses rituais de oração? O que é o fermento? Tem uma simbologia do fermento. Está ligado com azedar. A fermentação vem do apodrecimento do grão, né? Ele apodrece, fermenta, azeda. Então ele tem um símbolo de coisa impura, de corrompida, né, de pecado. Então sempre não fermentado. E o mel? Por que o mel? Eu também não sabia, eu li sobre isso. Eles disseram que esse mel aqui era um tipo de um xarope de frutas, às vezes tem xarope de câmaras, não é exatamente o mel de abelhas. E ele também, quando você assava ele no forno, ele fermentava muito rápido. Então ele também gera fermentação. Então era para ser alimento sem fermento e sem o mel, porque esse tipo de mel que eles tinham, ele fermentava também muito rápido, né? No versículo 13 tem mais um detalhe sobre a oferta: em todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimentos o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. E também não explica o porquê do sal, mas o sal a gente sabe que conserva as coisas, né? Tem um caráter de conservação, além de dar sabor também, né? Jesus falou: bom é o sal, né? Os médicos falam que é bom, Jesus falou que é bom, sal é bom, né? E conserva, dá para conservar e é usado para dar sabor também, né? A pressão, tem que ter por peso de pressão, tem que cuidar, né? Mas o pouco de sal todo mundo come, vai ter que confundir. A comida sem sal é um negócio muito ruim. Já no Levítico 3, você tem outro tipo de oferta, parecido com o holocausto, só que é um pouco diferente. Aqui você vai ter, capítulo 3, versículo 1: e se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. Tinha o holocausto, era uma oferta ao Senhor, e tinha o sacrifício pacífico. O holocausto tinha que ser macho. O sacrifício pacífico pode ser macho ou fêmea. Por que o sacrifício pacífico pode ser macho ou fêmea? Não sei, talvez os judeus ortodoxos possam explicar aí na tradição o que é o significado, isso eu acabei não procurando. Mas aqui é uma diferença, pode ser macho ou fêmea. Talvez a fêmea seja um animal mais barato também, né? Ali tem que ser macho. Com certeza o macho era mais caro na época, né? Hoje em dia ainda é, o macho às vezes é mais caro. E aqui você, mas não sei se é essa a razão, mas na oferta pacífica você pode oferecer macho ou fêmea. Isso aqui é uma oferta de ações de graça, né? Eu estou celebrando a minha paz com Deus. Isso é uma oferta pacífica. Também, de novo, não é que eu pequei, estou arrependido, estou contrito, oferecendo. Não, eu estou feliz, eu quero celebrar, quero doar e vou lá, faço uma oferta a Deus, né? Se for uma oferta de ações de graças, o sacerdote, lembra que no holocausto o sacerdote não come nada. Nessa oferta pacífica, o sacerdote pode comer uma parte. Veja lá no Levítico 7, vai voltar a falar sobre essa oferta.
oferta, Levítico 7, versículo 11. Esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Para repetir aqui, vai dar mais detalhes sobre a lei da oferta pacífica, né? Se o oferecer por oferta de ação de graças, você pode ter vários motivos para fazer uma oferta pacífica. Se for por ação de graça, uma bênção que você recebeu de Deus, né? Com o sacrifício de ação de graça, oferecerás bolos ázimos amassados. Além do animal morto, você vai oferecer bolos amassados com azeites, e coscorões ázimos amassados com azeites. Coscorão é um bolinho feito com azeite, né? E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Tá. E aí, lá no versículo, ele vai continuar descrevendo aqui como é feita essa oferta. Lá no versículo 15, deixa eu ver se é 15. Mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá. O holocausto você não come. Aqui a carne se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Então, pode comer no dia, pode comer no dia seguinte, terceiro dia queima. Vai estragar. Não vai escrito que é porque vai estragar, porque a gente sabe que vai estragar. Naquela época talvez eles não tivessem tanto conhecimento sobre isso, né? Hoje em dia a gente sabe que não pode. Não tem geladeira. Não tem geladeira. Vai esquentar micro-ondas no dia seguinte. Como é que é? Com fermento? Tá, isso é o bolo dessa oferta aqui. Ah tá, o meu aqui não falou nada de fermento. Não, peraí. Aqui oferecerás bolos ázimos. Ázimo é sem fermento. No versículo 12? Ah, no 13, aqui o 13 tem outro, né? Com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado. Sim, você tem o bolo sem fermento e aí o pão com fermento, né? Tem as duas coisas aqui. É diferente do holocausto. O holocausto de jeito nenhum você põe em fermento. Por que aqui põe fermento? Por que aqui põe fermento? Mas talvez para representar a própria pecaminosidade do ofertante, né? Tem o pão sem fermento, representa o corpo de Cristo, puro. Mas existe um pão com fermento, para representar aqui o próprio pecado envolvido no sacrifício. Não sei. Mas tem os dois tipos de oferta. Versículo, deixa eu ver. Sim, tem outra coisa. O versículo 23 fala aos filhos de Israel dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Então eles podiam comer carne, mas a gordura tinha que ser queimada ao Senhor. Era oferta e encher o suave ao Senhor. Ele não fala, é porque a gordura vai te dar problema de colesterol, vai te dar infarto. Ele só fala, queima a gordura do Senhor, a carne do Senhor. Aparentemente, toda a questão de alimentação de animais puros, maduros, não comer gordura, essas coisas, aparenta uma preocupação de Deus com a saúde. O povo tinha que crescer rapidamente, e não podia se disseminar doenças e coisas. Isso, e você não tem como explicar para eles o que é uma bactéria naquela época, né? Você vai explicar. A bactéria eu estou vendo, mas existe um bichinho invisível de todo mundo que se chama bactéria, que ele vai proliferar em certas situações. Não fala, olha, é pecado, não coma, senão. Carne de porco. Nós sabemos que ela se tão extremo, porque ela tem doenças ali, vermes. Vermes e bactérias ali que são mortais, né? Se você não assar muito. Se a gente olha no versículo 25, tivesse heredado uma coisa: quem comer será eliminado. Será morto. Você está em pecado, você vai ser pena de morte para quem desobedecer. Né? Por quê? É para os outros terem temor, para isso não se espalhar no povo de Israel. Porém, pode-se usar da gordura do corpo morto, da gordura do desgraçado por para toda a obra, mas de nenhuma maneira para comer isso.
pode usar, sei lá, fazer. Não sei o que se faz uma gordura de obra, se faz uma gordura, mas você pode usar, fazer uma coisa, né? Mas comer. Como? Sabão, pronto. Fazer você pode fazer sabão, né? Como? O sabão é desconhecido. O sabão é desconhecido. Eu não sei o que eles faziam com gordura, mas. Agora é coisa bem mais recente, não sei o que vai. Mas enfim, alguma coisa eles podiam fazer com a gordura, mas não comer. Porque qualquer que comer a gordura do animal, o qual se oferecer ao Senhor, oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do seu corpo. E outro, versículo 26 também, muito similar a isso: e nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Sangue já foi falado por Noé, quando saiu da arca, né? Aqui está sendo repetido por Moisés, vai ser repetido no Novo Testamento também, não tem problema. Do sangue era muito grave. Lembra que os pagãos bebiam o sangue das suas ofertas, dos seus rituais de adoração. Eles derramavam o sangue e eles muitas vezes bebiam aquele sangue. Então, aqui, não sei se os egípcios faziam isso, eles estão saindo do Egito, né? Talvez eles tivessem contato com isso, certamente em Canaã, havia povos que estariam praticando isso. Então, Deus está deixando bem claro: vocês não podem copiar os pagãos com relação a isso, vocês têm que comer a carne sem o sangue, né? Existe aqui o aspecto, claro, da saúde, tomar sangue puro, aí você vai pegar uma contaminação. Existe o aspecto do paganismo, né? Se separar do paganismo. Existe o aspecto do respeito à vida, né? O Levítico 17 fala bem disso. Levítico 17, 10 a 14, sobre o sangue. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, porém a minha face é extirparei do seu corpo. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. O sangue é sagrado para o judeu, ele é para derramar no altar para expiação das almas, porquanto é o sangue que fará a expiação pela alma. Então, a vida está no sangue. O sangue simboliza a vida. O comentário de um rabino a respeito de por que o sangue é proibido lá tanto por Noé quanto por Moisés, ele fala que isso também tinha um caráter de proteção para os animais, contra a violência contra os animais, porque os pagãos comiam animais vivos. Eles cortavam o animal, bebiam o sangue e comiam o animal ainda vivo, como se fosse um bicho comendo outro bicho, né? Então, isso era a prática que hoje fazem isso em alguns lugares, tá? Então, não, em Israel não. Você vai comer um bicho, garanta que ele está morto, a vida está no sangue, você corta ele, deixa sair todo o sangue, e aí você se alimenta. Então, nesse comentário que eu li, era uma das principais razões era contra a violência contra animais. Assim, que não o testemunho de Jeová ele não faz transfusão de sangue, né? Ele toma esses textos aqui, dizendo que a vida está no sangue, eu não posso receber o sangue de alguém, ou fazer uma transfusão de sangue, porque seria equivalente ao estar bebendo o sangue, né? Eu acho isso uma extrapolação num contexto diferente, né? O contexto aqui é essa de cultos pagãos, de desprezo com a vida animal, né? Quando você está fazendo uma transfusão de sangue, você não tem esse caráter da contaminação, porque aquele sangue eu suponho que seja um sangue testado, né? Fácil de curar. Às vezes, nem tanto, você pode pegar uma doença numa transfusão também, esse negócio não foi bem feito, né? Mas, se quer para salvar a vida a transfusão de sangue, não é, você está bebendo o sangue, eu não enxergo a coisa da mesma maneira, tá? Foi. Eu achei interessante que os animais carnívoros não eram usados para... Não, o animal carnívoro é um animal imundo, né? Ele não faz parte
dos animais puros. Tem uma lista de animais puros no livro, né? E os carnívoros não fazem parte disso. Não é para a gente, não era para eles comerem leão, qualquer outro animal carnívoro, né? Por quê? Isso aí não é explicado. Por que esse animal é puro ou aquele tem a especificação do que é puro e do que não é? Eu não posso dar um parecer médico a respeito disso, né? Faz mal, tem risco você comer um leão? Não sei se tem risco você comer, é mais arriscado comer um leão do que comer um boi. Não sei. Porque de uma forma indireta você estaria comendo carne e sangue. Porque o seu animal come carne e sangue, indiretamente você está comendo carne e sangue. Não, mas você deixou esse sangue escorrer, você vai comer a carne. Comer a carne não tem problema. Não, mas eu digo, o animal se alimentou de carne e sangue, ele se tornou não sei se é só isso, eu tenho uma outra coisa que eu penso também. É só opinião, tá? Sim. A gente está louvrando aqui. Mas por exemplo, tem muitos animais herbívoros também, que são muitos. Sim. O próprio coelho são herbívoros. No cabelo. Exato. Tem vários animais. Não é só o carnívoro. Agora, o porquê de um carnívoro não estar incluído, isso ele não tem explicação. Pode, se alguém quiser procurar aí no chat GPT, procura lá o que os rabinos falam sobre por que não pode comer animal carnívoro. Por que animal carnívoro se alguém tiver, pode procurar agora aí, se alguém tiver aí o chat GPT na mão, pergunta o que os rabinos dizem a respeito de comer animal carnívoro, por que tem dúvida? Se alguém tiver a resposta, vai ajudar a gente. Bom, então, gordura não, sangue não, e a lista dos animais impuros a gente não chegou ainda, né? Você vai chegar no capítulo 4 do Levítico, porque você tem outro tipo de sacrifício, é a oferta pelo pecado por ignorância. Capítulo 4, versículo 1. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado. Agora vamos entrar em ofertas pelo pecado, né? Pequei, eu preciso expiar isso aí, preciso cumprir esse pecado, eu tenho que fazer aí uma expiação. O que é a expiação, né? É um kafar. Kafar é a expiação no hebraico. Tradução, alguns dizem que significa cobrir, outros significa reconciliar, né? O sentido da palavra em si, expiação. Eu vou cumprir, fazer uma cobertura dos meus pecados ou fazer uma reconciliação com Deus. Segundo o chat GPT, é porque eles têm a natureza pacífica, os animais que eram oferecidos em holocausto. E eles simbolizam mansidão, submissão, ausência de violência predatória. Já os animais carnívoros simbolizam agressividade, violência e dominação pela força. Não se oferece a Deus aquilo que representa violência e derramamento de sangue. Ok. Tem lógica, né? Não está na Bíblia, mas é o pensamento dos rabinos sobre isso. Às vezes eu comento assim, não trago às vezes assim, quando eu estou estudando o pensamento dos rabinos para cá, não vai confundir, será que o Hélio está virando judeu? Não, não tem com isso. Só que eles têm essa tradição oral que às vezes ajuda a gente a entender. É o texto que foi dado para eles, né? Então essa parte mais técnica às vezes ajuda, né? Tá, obrigado, irmão. Com relação então, à expiação, tem esse sentido de cobrir os seus pecados. Cobrir aqui seria assim: Deus não vai olhar para você como pecador, porque o seu pecado foi coberto aos olhos de Deus, né? Pelo sangue que foi derramado. Esse seria um sentido da palavra cobrir ligado com o seu sacrifício, a sua expiação. Outros hoje em dia têm questionado esse significado da palavra, se é cobrir ou não. Eles falam, mas eu tenho essa ideia de reconciliação. Preciso fazer reconciliação com Deus. Ofendi a Deus e aí eu preciso reconciliar. Mas eu tenho pecado por ignorância, né? Mas eu não sabia que era errado. Por que é pecado? Eu não sabia, eu fiz na ignorância, não é culpa minha. Eu sei, mas se você
pegar o seu carro e andar acima do limite de velocidade, mesmo se você não soubesse que era assim, você vai pagar multa, não é? Não, você não sabia, você pode falar para o juiz, mas eu não sabia, não vou pagar por jeito, né? Tem uma diferença entre o pecado voluntário e o pecado por ignorância. Tem, a pena para um pecado é maior que a pena para o outro, mas tanto um quanto o outro são transgressão contra Deus, ele precisa de reparação. Alguns pecados não necessitam de explicação. Se você roubar algo de alguém, você sabe que está errado. Se você matar um inocente, você sabe que está errado. Não existe a desculpa do pecado por ignorância. Então, ele vai ser tratado como um pecado, como se diz, doloso, né? Doloso. O culposo é que você não tem intenção, né? O homicídio culposo, eu não tive intenção de matar, né? Mas existe o doloso, você fez com dolo, você fez porque quis, né? Então, alguns pecados, você vai escrever em lugar nenhum, você sabe que é errado, né? Outros, você tem um nível de detalhes dessa lei. Eu fui fazer o sacrifício ali e, por engano, eu comi o que não dá. A gordura você sabe que vai morrer. Se comer gordura, você vai morrer. Mas vai que você queimou errado alguma coisa ali, é um ritual muito detalhado, né? Como é que você errou ali no procedimento? Não sabia. Tudo bem, então foi essa explicação pelo seu erro, né? Então existe aqui um tratar a respeito dos erros aí, por ignorância também. O versículo, deixa eu ver aqui. Tá, isso aqui a gente já falou, que ele vai ter que queimar a gordura. Assim, o capítulo 6, então vai falar sobre esses pecados. Capítulo 6, versículo 2. Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que o deixou na sua mão, ou o roubo, ou o que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido e negar com falso juramento, agora já não é pela ignorância, é outro tipo de pecado, pecado consciente. Ou fizer alguma outra coisa de todas as em que o homem costuma pecar, Deus sabe que o homem costuma pecar. Por isso ele providenciou o livramento para o homem, assim. Ele quer a salvação do homem, ele quer a vida do homem. Deus não tem prazer na morte do pecador. Então ele quer a salvação. Então ele providencia uma saída para esse que pecou. Versículo 4. Será, pois, que como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, a multa de 20%. Retorna e mais a multa, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará o Senhor, além de devolver o que roubou, vai dar mais 20% e ainda vai gastar dinheiro com o animal que você vai oferecer. Você vai ter que oferecer uma oferta ao Senhor. Então, tem ali um tratar com quem roubou alguma coisa, né? Coisa parecida. Esse aqui já é pecados voluntários, né? Capítulo 7. Capítulo 7 já comentou sobre o comer o sacerdote. Bom, enfim, tem vários aí. Se quiser fazer a leitura em casa aí de todo o começo do Levítico, você vai ver os detalhes todos, né? Isso é adoração na velha aliança. Isso é adoração. Você tem ali mandamentos, é assim que eu quero que vocês adorem, vocês vão oferecer sacrifícios ali, isso é a definição de adoração. Eu estava uma vez conversando com uma pessoa na internet, né? E essa pessoa, ela disse: olha, vocês cristãos não adoram, vocês não sabem o que é adorar. Eu não sei o que não. Então adorar é aquilo que está escrito na Bíblia, é guardar as datas, é guardar as festas, oferecer os sacrifícios, é obedecer o que está escrito. Vocês não obedecem essas coisas, então vocês nem sabem o que é adoração. O que é adoração para você? Me diz aí, o que é adoração? Você não mata animais, então qual é a sua adoração? Deus especificou o que é para
Essa pessoa era judia, né? Então ela falou, Deus especificou o que é para fazer, para adorar. Vocês inventaram que não precisa fazer. Então, como é que vocês fazem? Alguém me ajuda aqui então. Como é que eu defino adoração? Eu defino adoração. Até ali, no Velho Testamento, porque assim, o sacrifício é adoração. Esse sacrifício é o primeiro. Se é o sacrifício Se Deus fizer o sacrifício, Deus vai, então vamos fazer o sacrifício, não é adoração. E essa judia, provavelmente, não deve fazer também, porque isso não é mais. não pode hoje, né? Mas eles têm ali uma substituição. Então, já que eu não posso oferecer, eu faço. Tem orações específicas para substituir o sacrifício. E a adoração é desse, difícil, hein? Todo mundo acha que sabe, né? Como é que define a adoração? Você é um adorador? Fala. Davi falou que o quarto da coração comigo. Tá. Tem vários pontos na Bíblia que falam que Deus não está interessado no sangue dos animais nem no teu sacrifício, Ele está interessado no seu coração. Né? Esse é um ponto. Não basta você praticar mecanicamente, como o Gabriel falou, é o porquê da punição, você vai lá e oferece a sua oferta, mas isso não é adoração verdadeira. Oi. Isso quando ele encontrou a mulher do povo, né? Ele ao comentário sobre a questão da adoração, né? Ele pega e fala que vocês adoram o outro tempo e tal, mas existirá o tempo onde a direção dos adoradores é o Espírito de verdade. Né? E aí o conceito de adoração, eu creio que ele é mais interior do que exterior, porque Israel implicava sabendo que era só ir lá e todo dia matando e está tudo bem. Um animal lá e tudo bem. Hoje não, hoje o sacrifício é mais interno, ele sacrifica nosso conceito, nosso pensamento, nossa vida. Então a adoração está ligada com o sacrifício. Sim. Antes tinha um lugar para sacrificar. A mulher pergunta: é aqui em Samaria ou é lá em Jerusalém? O judeu disse que é lá em Jerusalém. E Jesus fala: é lá, por enquanto. Né? Mas vai vir um dia, e agora é que adorarão em espírito e em verdade. Né? Então, em espírito e em verdade, não tem um lugar santo para você adorar, mas ainda envolve sacrifício, só que esse sacrifício não é derramar sangue de um animal. Está ligado com o sacrifício. Então a gente vai voltar nesse ponto, mas vamos tentar colocar aqui a definição. Alguém mais quer contribuir? Eu acho que a adoração tem a ver com Jesus. Sua fé, sua submissão à vontade de Jesus, a proclamação do Evangelho, a glorificação de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é o centro da sua adoração, o fato de você adorar em espírito e verdade é a sua entrega total a Jesus Cristo. Sim. Então vamos tentar juntar tudo, né? Tem o coração, tem a entrega, tem o sacrifício está ligado com a entrega. Né? Tem não só o formalismo, não a mecânica simplesmente, né? Eu tentei colocar algumas palavras ligadas com isso. É um ato de profundo respeito, reverência, submissão e amor dirigido a Deus ou a outro ser superior, porque eu posso fazer uma adoração a outra divindade, também é adoração, mas não é verdadeira, né? Mas aquilo que você oferece em reverência a um ser que você considera superior e que você considera o seu Senhor. Se o seu Senhor é Baal, você adora Baal. Se o seu Senhor é Jesus, você adora Jesus, né? Então, essa reverência, submissão completa e oferta a esse ser superior, que você considera superior a quem você se submete voluntariamente, não pode ser imposto. Imposto não é adoração. Se alguém te obrigou a fazer e você fez só porque alguém obrigou, não é adoração. É a consagração da vida em devoção total a alguém e atribuir valor supremo a algo ou a alguém, né? Alguns comentários que eu encontrei: adorar a Deus é cumprir seus mandamentos por amor a Ele. Exemplo: orar, estudar a Bíblia, viver de uma maneira ética,
serviço a Deus, alguns colocam como sendo definição de adoração também, né? Então tudo isso está ligado, né? Você pode pensar nessas coisas. Oi? Esse detalhe aí é a questão que algumas pessoas achavam que a adoração é o momento de louvor. Aí nós fazemos só isso. Você faz a adoração como sendo sinônimo de cantar. Se eu cantei para Deus, estou adorando. Esse resumo é isso. Serve tudo isso que foi falado, serve para o cântico também. O cântico não é adoração se ele é feito por só mecanicamente, se eu não estou manifestando isso como uma expressão de submissão e veneração verdadeira a Deus. Se eu faço simplesmente porque é divertido, né? Essas coisas pode ser ou pode não ser adoração, e não define a adoração também. Uma questão na prática, né, também a adoração, porque não é fácil nós vamos adorar a Deus e tal, mas uma coisa é a gente vir na igreja, cantar, adorar, mas no dia a dia a adoração principalmente esteja ligada com o tratamento que busca com as pessoas. Sim. Nós vemos também quando no final dos tempos, no final dos tempos, quando Jesus exemplifica lá e fala sobre os últimos tempos e também no início do meu pai, etc. Nós temos esse exemplo da adoração, porque o principal, toda vez que vocês fizessem bem, alguns dos meus pequeninos estariam fazendo a mim. Então eu creio que também o serviço é um tipo de serviço. Uma das definições de adoração é serviço a Deus. Se você pega o contexto do livro de Levítico, que enfatiza tanto o sacrifício como sendo adoração no Novo Testamento é oferecer a si mesmo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o nosso culto racional, né? Culto é um serviço de adoração. Então você falou o seu viver ético com o seu próximo é um estilo de vida que agrada a Deus. Eu estou vivendo em serviço a Deus, eu não me submeto à vontade de Deus, eu abro mão da minha própria vontade, eu sacrifico a minha vontade no altar para fazer a vontade de Deus. Eu tenho vontade de responder a alguém que me ofendeu, mas Deus manda eu amar o meu inimigo, eu abençoar quem me amaldiçoa. Então, em vez de fazer a minha vontade, que é amaldiçoar quem me amaldiçoou, eu abençoo quem me amaldiçoou. Isso é um sacrifício a Deus. O irmão está serviço a respeito da adoração é muito eu concordo com ele, porque eu acho que quando nós estamos pensando na beleza de Deus, em tudo que Ele fez por mim, eu acho que eu estou adorando a Deus também. Sim, isso. Porque eu adorar a Deus, como o irmão Gabriel falou, muitos pensam que é cantar, é expressar com voz, mas orar nós estamos adorando a Deus, né? Então tem muitas formas de nós adorarmos a Deus. E eu entendo que eu reconhecer tudo que Deus fez por mim e ser grata a Ele, feliz por isso, eu acho que eu também estou. Claro, o orar, o estudar a Bíblia e o serviço a Deus, né? Geralmente está ligado com manifestações visíveis, mas não necessariamente, né? O Marco ia falar uma coisa. Eu aqui, agora que o irmão sugeriu, agora estou estudando tudo aqui no chat. Então, aqui faz um paralelo entre o que era a adoração no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a adoração tinha que ser num lugar específico, um lugar sagrado. No Novo Testamento, é na pessoa de Cristo. No Antigo Testamento era o sacrifício animal. No Novo Testamento é o sacrifício de si mesmo. No Antigo Testamento é o sacerdócio levítico. No Novo Testamento é o sacerdócio de todos os crentes. No Antigo Testamento era uma lei externa. No Novo Testamento é uma lei externa do coração. Esse já é crente. Isso aqui, ó, síntese teológica, né? No Antigo Testamento prepara o caminho. No Novo Testamento, e a adoração deixa de ser principalmente ritual
e se torna existencial. No Novo Testamento, adorar não é apenas algo que se faz, é alguém que se é. Isso. Deseja. Um é a sombra e o outro é a realidade. Na verdade, as ofertas do Velho Testamento, esses rituais todos que estamos vendo, eles são sombras do que viria. Elas são necessárias, servem como um tutor para o povo até que viesse o tempo da manifestação do Messias e a nova aliança. O significado da adoração aqui, no sentido bíblico da adoração, é muito mais do que cantar. É uma resposta de todo ser, um espírito, alma e corpo, a quem Deus é, envolvendo referência, amor, serviço e obediência, reconhecendo sua grandeza, atribuindo-lhe o supremo valor, ou seja, momentos formais nas tarefas diárias, vivendo uma vida de entrega e glorificação a Ele, a Deus. Resumindo, é um estilo de vida que agrada a Deus, né? Agora, vamos pensar aqui no paralelo dessas ofertas, então, já que eu falei que a adoração está ligada com a oferta, o que seria o paralelo do holocausto no Novo Testamento? Então, o holocausto é aquela oferta totalmente queimada a Deus, entrega total ao Senhor. Você pode pensar em Romanos 12:1, né? Eu citei aqui de cabeça, mas a gente pode ler ali. Romanos 12:1. Isso aqui é como se fosse um holocausto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa oferta viva a Deus. Nós não derramamos mais sangue, nem o nosso, nem de outros. Às vezes as pessoas têm a ideia de que eu preciso derramar meu sangue para agradar a Deus. A pessoa se flagela, se autoflagela, derrama o próprio sangue. Em alguns países da Ásia, a pessoa chega a se crucificar. Ela prega os pregos dela, fala, não, fica pregado lá algumas horas para demonstrar devoção a Deus. Deus não quer esse Carrega uma cruz. Carrega uma Ou cruz. sobe uma escadaria de joelhos. Então, isso não é pedido por Deus, isso não é um sacrifício vivo, santo e agradável. Nosso culto racional não tem derramamento de sangue. O sangue que já foi derramado é suficiente para você, o sangue de Cristo. Oferta de alimentos. Qual é o paralelo aqui? Aquela oferta da colheita. Eu tive uma colheita, vou oferecer a Deus uma oferta de alimentos. O que seria um paralelo aqui? Fruto do seu trabalho. Dízimo. É o meu salário, você paga uma parte para Deus. Não fazendo uma adoração. Você separando uma parte do fruto do meu trabalho a Deus. O terreno pode ser um ritual, né? No Novo Testamento, não é 10%, né? Você fala 10%. Não, dízimo é 10%, mas não é a lei do dízimo do Novo Testamento. No Novo Testamento aí é conforme o desejo do seu coração. Você tem que propor diante de Deus, né? Mas para você usar o nome dízimo tem que ser 10%. Mas então você tem as ofertas e os dízimos com relação ao seu salário, né? A oferta pacífica, ações de graça. A própria ação de graça é uma oferta pacífica. Quando eu oro agradecendo a Deus, quando eu canto em louvor a Deus, oferta pacífica ao Senhor. Não estou fazendo aquilo para pagar nenhum pecado, nem disso, né? Oferta pacífica ao Senhor. E oferta pelo pecado no Novo Testamento, como que é? Não é bem uma oferta, né? Você faz a confissão assim. Eu creio que esse paralelo é a oferta de Cristo mesmo. A oferta pelo pecado é a de Cristo, né? A confissão a gente faz para a reconciliação, mas a gente não derrama o sangue. É um sacrifício para cobrir o pecado, a gente não faz. Eu não vou entregar mais dízimo para Deus perdoar meu pecado. Não tem essas coisas, né? Então, arrependimento faz parte, né? Mas quem é a oferta para o pecado é única no Novo Testamento, né? Essa oferta aqui, nenhuma outra oferta vale para cobrir pecados no Novo Testamento, a não ser a oferta de Cristo. Veja Hebreus capítulo 9, nosso tempo já está esgotando, né? Vamos só ver aqui
rapidamente Hebreus 9. Eu vou perguntar aqui para o Gabriel: posso continuar a aula lá do livro que vem? Acho que eu vou conhecer, dar uma esticada aqui no livro de Hebreus para o domingo que vem. Não, ainda não vou conseguir. É Levítico, né? Levítico, desculpa. Hebreus esse aqui acabou. Então, Hebreus 9, vamos ver aqui o versículo 8. Eu tenho que ler os capítulos todos aqui para entender bem o Hebreus 23. Vamos separar alguns versículos aqui. Está comentando os sacrifícios, vai comparar os sacrifícios que o sacerdote fazia com o sacrifício que Cristo fez, né? Então, lá no Velho Testamento, quando o sacerdote oferecia, né, ele diz no versículo: dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava então o primeiro tabernáculo, porque lá a congregação estava em pé, os sacrifícios, né, era temporário, que é uma alegoria para o tempo presente. Então, por isso que a gente estuda Levítico, porque é alegoria para nós. A gente aprende com isso. Em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. O sacerdote está oferecendo ali, ele não vai ficar aperfeiçoado por causa daquilo. É uma oferta temporária, até a vinda do Messias. Não era para continuar, não era esse o plano de Deus. Consistindo somente em comidas, bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O sacerdote antigo tinha que oferecer no santuário, uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício para o povo, fora os outros sacrifícios que ele oferecia no pátio. Cristo oferece uma vez só. Não existe repetição do sacrifício de Cristo. A missa não é praticada na nossa igreja, porque a missa é uma repetição do sacrifício, é reviver o sacrifício de Cristo. A gente lembra do sacrifício de Cristo, a gente venera Cristo pelo sacrifício, mas não existe repetição do sacrifício, é uma vez só. Versículo 24: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E versículos 27 a 28: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Evidentemente não existe reencarnação, né? Os homens morrem uma vez só e depois vão para o juízo, e Cristo se ofereceu uma vez para levar os pecados de muitos. Quem são os muitos? Aqueles que creem em Jesus, né? E se oferecem os pecados dos filhos. Ok, irmãos? São muito importantes o estudo dos sacrifícios do Velho Testamento como figura, como sombra, como símbolo, não algo para ser revivido como alguns acham. Tá? Nós vamos continuar, se Deus quiser, na semana que vem, a segunda parte do livro de Levítico. Amém? Nós passamos a palavra.